Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós começamos um novo devocional do livro de Sabedoria, capítulo 6, que diz assim: a natureza da sabedoria e a responsabilidade dos governantes. Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra, prestem atenção. Vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticaram e sondará o que você deseja. No entanto, apesar de o ministro ser do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá sobre vocês de um modo arrependido e terrível, porque um julgamento implacável se realizará contra aqueles que ocupam altas cargas. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto o pequeno como o grande, e as suas exceções são iguais para todos. Mas um exame severo aguarda os poderosos. É para vocês, soberanos, que eu dirijo as minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham cair. Aqueles que observam santamente a santa vontade serão declarados santos, e aqueles que aprendem encontrarão quem os defende. Desejem, portanto, ouçam as minhas palavras, anseiem por elas e vocês autorizam a instrução. Uau! Olha que forte isso. Aqui nos traz atenção para lembrarmos que quanto mais nos é dado, mais também será cobrado, né? E aqui traz, né, uma meditação para a responsabilidade de pessoas, de governantes, né? Ou seja, aqueles que estão sobre o poder. Por quê, gente? Cada um de nós é um líder. Se você vê, você é uma líder. Talvez você é líder dentro da sua casa, talvez você é líder dentro de uma empresa, talvez você é líder dentro do seu negócio. Cada um de nós tem abaixo de nós pessoas que confiam e que, de alguma forma, a gente influencia. Só que você imagina, um presidente, um prefeito, ele influencia muito mais pessoas, certo? Imagina, um presidente ele influencia um país todo, né? Um prefeito, uma cidade. Então, essas pessoas, quando elas falham, quando elas não andam segundo a vontade de Deus, elas não fazem só elas caírem. Elas fazem muitas vezes o povo sofrer, né? Na maioria das vezes elas fazem muita gente sofrer. E aí aqui a Bíblia vem nos lembrar que a gente parece, né? Às vezes a gente vê esses governantes que não querem se alinhar com a vontade de Deus. Esses governantes querem fazer a sua vontade e a gente vê isso e a gente fica com dó no coração, com dor no coração e vê que eles poderiam fazer o bem, mas eles não estão fazendo. E muitas vezes você talvez perceba, né, que parece que isso nunca vai mudar. Parece que, às vezes, né, a gente até acha, puxa, será que Deus não tá vendo? Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo e na hora certa, aquilo que eles estão plantando, eles também vão colher. Aquilo que essas pessoas que poderiam fazer o bem, têm ali o bem na mão, mas elas não fazem, um dia também elas vão colher. E assim também reflete pra gente. A gente que é líder, que de alguma forma está acima de outras pessoas, que a gente influencia, a gente tem que buscar todos os dias a sabedoria de Deus para poder fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Para que a gente não caia e para que os outros que também estão abaixo de nós e que confiam em nós também não caiam. Então aqui lembra, né, essa responsabilidade de quanto mais nos foi dado, mais também será cobrado. Porém, o Senhor, ele age com misericórdia com os pequenos, porque ele diz assim que aqueles que buscam a ele, né? Ele tem misericórdia, né? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente erra. Mas existem aqueles que erram porque querem, né? Porque tem prazer no mal. E existem aqueles que muitas vezes erram porque não tem, né? Às vezes o conhecimento, né? Às vezes falta ali, né? O conhecimento, às vezes são ignorantes em determinado tema. Então, muitas vezes erram não porque querem, mas erram às vezes por falta de entendimento, né? Mas buscam a Deus, querem melhorar, né? E a esses o Senhor diz que a sua misericórdia está prontamente. Então, que possamos sempre buscar, né? Fazer aquilo que agrada a Deus diante do poder que Ele nos dá, cada um de nós, cada uma de nós, né? Que nós possamos usar para o bem, né? E que o Senhor possa também dar sabedoria aos nossos governantes para governarem com sabedoria o nosso país, né? Para que a gente possa ter um país com mais paz, né? E com aquilo que realmente cada um precisa, né? Que é a dignidade, que é o mínimo, né? Quantas pessoas têm sofrido porque não tem nem mesmo o mínimo, né? E que isso possa mudar. Que o Senhor possa mudar a situação, né? Que a gente possa crer que Ele mudará essa situação
porque Ele pode todas as coisas. E a gente continua tendo esperanças, orando, acreditando, confiando, orando pelo nosso país, orando pelos nossos governantes, para que o Senhor dê a eles sabedoria, para que Ele possa se arrepender daquilo, né? Aqueles que estão fora do caminho possam se arrepender e se voltar ao Senhor. E aí continua dizendo assim: a aprendizagem da sabedoria. A sabedoria é resplandecente, não murcha, mostra-se facilmente para aqueles que a amam. Ela se deixa encontrar por quem a procura. Ela se antecipou, revelando-se espontaneamente ao que interessa. Quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois a encontrará sentado junto à porta de sua casa. Reflita sobre ela e a perfeição da inteligência, e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. Uau! Ela mesmo vai por toda parte procurando os que são dignos dela. Ela aparece a eles bondosamente pelos caminhos e a apresenta, vai ao encontro em cada um dos pensamentos deles. O princípio da sabedoria é o desejo autêntico de instrução, e a preocupação nela, instrução, é o amor. O amor é a observância das leis da sabedoria. Por sua vez, a observância das leis é garantia da imortalidade. E a imortalidade faz com que uma pessoa fique perto de Deus. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao reino. Chefe dos povos, se vocês amam de tronos e cetros, honrem a sabedoria e vocês reinarão para sempre. Uau! Aqui fala, gente, da importância da gente buscar sabedoria. Em outras palavras, né, a gente tem provérbios onde diz assim que a verdadeira sabedoria, né, ela vem do temor do Senhor. Então, ou seja, quanto mais eu temo a Deus, mais eu busco a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é aquela que me ajuda a ver a vontade de Deus. Então, aqui vai dizer que aqueles que buscam a sabedoria, Deus dá, porque a palavra também nos diz em outros versículos que Deus dá a sabedoria a todos aqueles que pedem. Indiferente de que você seja, Deus dá, Deus não sabe, Deus não fica retendo, Deus dá a todos aqueles que pedem, né? E quanto mais a gente pede sabedoria, quanto mais a gente busca, né, tem esse temor do Senhor em querer agradar a Ele, busca realmente querer fazer aquilo que agrada o Senhor, querer andar nos seus caminhos, né? Mas nós vamos receber, sim, a sabedoria. E a sabedoria, gente, não é algo humano, né? A sabedoria verdadeira, ela só pode vir de um lugar, que é do coração de Deus. Ela só pode ser algo que o próprio Espírito Santo traz ao nosso coração, né? É o próprio Deus que realmente é o próprio Deus que nos ensina. Então nós podemos ter conhecimento, podemos ser pessoas inteligentes, né? E isso vem através dos estudos, das experiências da vida, né? Das coisas que a gente vai aprendendo, né? Das teorias, enfim. Mas a verdadeira sabedoria, ela só pode vir de um lugar, que é de Deus. E é por isso que a verdadeira sabedoria, ela começa pelo temor do Senhor. E a verdadeira sabedoria só pode ser adquirida conforme a gente busca ao nosso Deus. É só dele que pode vir a verdadeira sabedoria. E aí continua dizendo assim: todos podem ter a sabedoria. Ô, coisa boa, né? Todos nós podemos ter a sabedoria. Diz assim, ó: vou dizer a vocês o que é a sabedoria e qual a sua origem. Não esconda seus mistérios, investigarei suas manifestações desde o princípio da criação. Colocarei a descoberta do seu conhecimento, sem me desviar da verdade. Não vou caminhar com a inveja corrosiva, pois esta não tem em comum com a sabedoria. O grande número de sabedorias é que salva o mundo. E um rei, né? Que salva o mundo e um rei. Sabedoria traz prosperidade para o povo. Deixem, portanto, que as minhas palavras os instruam e vocês tirem proveito disso. Uau, uau! Todos podem ter sabedoria. Gente, que notícia maravilhosa. A sabedoria não é dada só para os reis, não é dada só para algumas pessoas, ela é dada para todos aqueles que buscam. Ela é dada a todos aqueles que buscam a Deus. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus isso? Já que Ele diz, Ele dá, Ele entrega, e a gente precisa buscar todos os dias. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, Tu que enviaste Teu Filho Jesus por amor a nós. Pai, nesse dia de hoje pedimos sabedoria. Paizinho, por favor, nos dê sabedoria, Pai. Queremos agradar Teu coração, queremos fazer aquilo que realmente é alinhado com a Tua vontade, com o Teu propósito de vida para a vida de cada um de nós. Senhor, te pedimos também fé, te pedimos também que nos dê, Senhor, visão, meu Pai. Nos ajude, Senhor, a ter visão da Tua vontade para a nossa vida. Nos ajude a ter fé, coragem, ousadia para fazer aquilo que agrada o Teu coração. E, Senhor, acima de tudo, nos dê a Tua presença, nos dê a Tua proteção. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. E minha princesa, se você ouviu até aqui, né, e se fez sentido pra você tudo isso que foi compartilhado, tocou o seu coração de alguma forma, te trouxe aí talvez esperança, né, entendendo que o Senhor te vê, o Senhor te guarda, o Senhor te abençoa. E o que nós mais precisamos? Sabedoria. Nós precisamos, e a sabedoria só pode vir de um lugar, da presença de Deus.
né? Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente busca temer a Deus, mais a gente tem sabedoria. Então, se isso fez sentido pra você, compartilha com mais pessoas, vamos alcançar mais mulheres, né? Compartilha, deixe seu like aqui, né? E também compartilhe aqui escrevendo o seu comentário. Viu? Vai ser um prazer poder ler e te conhecer ainda mais. Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo devocional.